ofício número 121 de 2014, o qual faz convocação, queremos convocar, através deste ofício, o senhor gerente da Copasa, da unidade de prata, para que possa fazer presença nesta noite, sentando-se aqui na mesa, no lugar reservado especial, para que nós possamos. Gerente distrital, não é isso? O Francisco Fraieta. Queremos, em nome do senhor presidente e dos demais vereadores, desde já agradecer a presença amiga do gerente distrital da Copasa, Francisco Fraieta, que veio nos honrar com a sua presença nesta noite e prestar alguns esclarecimentos à sociedade pratense em função do requerimento número 141/2014 de convocação do responsável da Copasa pelo abastecimento de água de prata nos termos autorizados pelo artigo 16, inciso 12º da Lei Orgânica Municipal. Nos termos regimentais, o vereador Marcel, que esta subscreve, solicita ao presidente da Câmara que, após deliberação em plenário, encaminhe ao chefe da Copasa, responsável pelo serviço de abastecimento de água do município do Prata, para que compareça à Câmara Municipal de Prata, em dia e hora determinado por Vossa Excelência, para que preste esclarecimento sobre o problema de abastecimento de água em nosso município, em especial as responsabilidades e compromissos assumidos pela referida empresa quando da assinatura no termo aditivo autorizado pela Lei 2128, de 21 de fevereiro de 2007. Como todo o país, nosso município está sofrendo com a falta de água em virtude da escassez de chuvas. Entretanto, em nossa cidade, o problema está mais agravado em virtude da falta de atendimento às responsabilidades assumidas pela Copasa, quando da assinatura do termo aditivo, concedendo mais 30 anos o direito de implantar, ampliar, administrar e explorar com exclusividade os serviços urbanos de abastecimento de água. Conforme consta de Lei 2128/2007, aprovada em 21 de fevereiro de 2007, é de responsabilidade da Copasa, além de outros, executar as obras de melhoria, eliminando pontos críticos, promovendo ampliações e adequações para que o serviço seja regular e eficiente, e ainda que atenda o crescimento dos sistemas de abastecimento de água. E como tem chegado denúncias diariamente afirmando que o nosso problema de falta de água está ligado diretamente ao fato de que a Copasa não realizou serviços de melhoria de captação da água, e para que possamos dar a resposta correta aos nossos munícipes, solicitamos que o responsável possa vir a esta Casa de Leis e prestar todas as informações a respeito, tendo em vista que se trata de uma concessionária de serviços públicos municipais. Atenciosamente, Câmara Municipal de Prata, 20 de outubro de 2014, o vereador Marcel Vieira Rodrigues da Cunha. Boa noite, senhor Francisco. Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui a presença do senhor, que veio atender esse pedido aqui, dessa indicação do nosso edil Marcel Vieira Rodrigues da Cunha, e gostaria que o senhor ficasse aí à vontade para fazer os seus esclarecimentos que o senhor achar necessário. A gente determinou por um tempo de 5 minutos, mas se for preciso mais, a gente prorroga pelo tempo que o senhor achar necessário. Então, com a palavra, doutor Francisco. Doutor Francisco, antes de eu começar, eu queria que o senhor fizesse uma apresentação do senhor, não falasse só da Copasa, da sua formação, o lugar de origem do senhor, fizesse um breve relato disso, porque para a gente se situar melhor. Eu quero então, primeiramente, cumprimentar todos os vereadores, senhora vereadora, demais pessoas presentes aqui na Câmara nessa noite. Agradeço a possibilidade de estar aqui e poder esclarecer alguma dúvida que a Câmara tenha e que a população de Prata tem em relação às atividades da Copasa. A pedido do vereador, meu nome é Francisco de Macedo Fraieta, eu sou natural de Barreiros, estado de São Paulo, sou biomédico, formado na cidade de Ribeirão Preto, e estou na Copasa há 21 anos
exercendo o cargo de gerente distrital. É um gerente regional responsável pela coordenação e gerenciamento de 28 cidades pertencentes ao Triângulo Mineiro. Obrigado. Eu gostaria, senhor presidente, de iniciar as minhas palavras dizendo que o problema que nós estamos enfrentando em Prata hoje, em relação a essa falta d'água, nada tem a ver com a questão do sistema de água implantado na cidade de Prata, que atende plenamente a cidade. Nós estamos enfrentando um problema hoje em razão da crise, da situação inédita que nós estamos vivenciando na nossa região, na região do Triângulo Mineiro e em outras várias regiões do Brasil. A falta de água existe pura e simplesmente e unicamente pela falta de água no manancial que abastece a cidade de Prata, que em situações normais abastece tranquilamente a cidade sem nenhum problema. Quanto às benfeitorias, melhorias, ampliações citadas na renovação do contrato de concessão, a Copasa tem cumprido. Nós podemos até falar sobre cada um, se os vereadores quiserem questionar. A Copasa tem cumprido, está terminando agora uma obra de ampliação em Prata, colocou nessa semana mais 2 reservatórios de 200 metros cúbicos cada um, para auxiliar, para reforçar o abastecimento da cidade, e tem já, para uma segunda etapa, o aumento de produção de água, que só não foi inserido e só não foi executado nessa primeira etapa, porque nós estamos com um problema de regularização de área. E a Copasa, para que ela implante uma obra, ela tem que estar rigorosamente em dia com as questões das áreas e licenciamentos necessários. Os poços, 2 poços, já estão perfurados na nossa captação para auxiliar o aumento de produção das águas. Nós teremos, então, além das águas do Córrego do Sidney, mais 2 poços para fortalecer, para nós termos mais demanda, mais vazão de água para atender a cidade de Prata. Eu me coloco, então, à disposição dos vereadores para tirar as dúvidas e para responder sobre qualquer questão. Então fica a palavra franca aos novos colegas Edisa, vereadora Celi, para que possa fazer os seus questionamentos, as suas colocações. Com a palavra o novo vereador Marcel Vieira Rodrigues da Cunha. Boa noite, presidente Dardo, vereadora Celi, todos fazem presente no plenário. Boa noite, Francisco. Primeiramente agradecer sua vinda aqui para poder dar as suas explicações. Agradecer também a todos os funcionários da Copasa que se dizem e trabalham aqui no estado do Prata, que eu estive lá nessas semanas mais difíceis aí, pedindo socorro para as pessoas mais necessitadas e de um acordo que poderiam ter feito, me ajudaram a ajudar as outras pessoas. Então, muito obrigado. A gente tem relato, a gente tem em mãos aqui o projeto de lei que foi publicado e aprovado no dia 21 de fevereiro de 2007. Temos vários artigos aqui, alguns eu gostaria de fazer algum relato breve para a gente ver se realmente está sendo cumprido, de tal fato, esses compromissos entre a Copasa e a nossa cidade, o nosso município. A gente recebe aqui falando que atender o crescimento vegetativo do sistema de abastecimento de água, promovendo as ampliações que se fizerem necessárias para evitar déficits ou racionamento na prestação de serviço. Déficits aconteceu agora nesses últimos dias, porque veio a falta de água. Também outra questão que me chamou a atenção são os poços artesianos nos distritos, que pelo meu conhecimento, creio eu que não esteja em funcionamento, que ficou de 2 anos, fizesse esse convênio. Uma dúvida, eu posso responder a cada item? Ah, sim, pode. Em relação ao primeiro item, vereador, atender o crescimento vegetativo dos sistemas de abastecimento de água, como eu disse, nós estamos passando por uma crise que está afetando várias regiões, inclusive outras cidades que está sob a nossa jurisdição também. Eu posso garantir ao vereador que, passado esse período de seca, de estiagem
que eu nunca tinha visto antes na região, o abastecimento da cidade de Prata se fará de forma adequada, tanto em qualidade quanto em quantidade de água. Eu garanto ao senhor que, inclusive, com essa obra que nós estamos finalizando agora de ampliação do sistema, nós atenderemos de forma completa 100% da cidade de Prata. Em relação aos poços dos distritos, os poços também foram perfurados pela Copasa. Eu nem estava ainda na época, aqui foi antes de 2008, o que estava constando aqui, todos os poços foram perfurados em todos os distritos que estão citados aqui nesse item. Obrigado. Por informações até de outros companheiros vereadores que têm contato em outros distritos, tem alguns distritos aqui que o poço está lá, mas ainda não está em funcionamento. E pelo projeto aqui que eu pude ler, que quem é responsável por esse funcionamento seria a Copasa. Não sei se eu estou enganado ou equivocado. Não, tem um engano. A Copasa tem um compromisso de perfurar os poços e fornecer à Prefeitura um projeto de montagem e de funcionamento desses poços, mas não, a Copasa não é responsável pela operação desses poços, desses distritos. Os projetos também foram feitos e entreguem à Prefeitura da gestão anterior. Certo. Que no parágrafo, no artigo 2º fala que prover mediante celebração de convênio específico a prestação de assistência técnica para a operação pelo concedente do sistema de abastecimento de água dos distritos mencionados no inciso 4º deste artigo, ocorrendo todo o ônus por conta do mesmo. Então, eu acho aí que a assistência técnica para a operação deveria ser de utilidade da Copasa. A assistência técnica, vereador, ela acontece da seguinte forma: a Copasa sempre dando apoio e realmente apoiando a Prefeitura na operação dos distritos. No caso, por exemplo, de uma bomba que queima, a Copasa encaminha os seus funcionários, seus empregados especializados para ajudar a Prefeitura, para dar apoio nesse sentido. Mas não é realmente a operação da localidade. Certo. Então, já ressaltar, eu queria te fazer um alerta, que já ocorreu algumas queimas de algumas bombas em alguns distritos, e pelo que eu sei, quem pagou por essas bombas foi o município do Prata. Em janeiro da primeira legislatura nossa aqui, queimou-se uma bomba no distrito de Jardinésia, e quem veio arcar com o prejuízo foi a Prefeitura Municipal. Então, só fazendo esse alerta, esse ressalvo. Vereador, é possível sim, porque, como está escrito aqui, mediante a celebração de convênio específico. Esse convênio não foi firmado até o momento. A Copasa está disponível, está constando aqui no aditivo de renovação da concessão, mas até o momento essa celebração desse convênio não foi realizada, não foi firmado o convênio com a Prefeitura. Certo, obrigado. Só mais duas perguntas para finalizar. Vocês têm técnicos especialistas para que pudessem prever isso que ocorreu? Porque entrou na nossa cidade aqui por alguns dias, entrou em estado de calamidade pública. Então, vocês não previam que isso iria acontecer, mesmo com todos os jornais, com todos os sistemas que hoje possuem tecnológicos, que vai ter uma perspectiva de seca na nossa cidade, em toda a região. Vocês achavam que não iria vir faltar água no nosso município? Vereador, nós achávamos sim que não faltaria água, e vou dizer ao senhor o seguinte: realmente não faltaria água se fosse feito o uso adequado do manancial. O que eu quero dizer com isso? Foram encontradas irrigações ao longo do Córrego do Cisne, a montante da nossa captação, ou seja, antes da nossa captação, inclusive irrigações irregulares, que não possuíam outorga nem licenciamento para funcionar. Nós procuramos o apoio do Ministério Público, que mandou lacrar essas irrigações, e no outro dia, após o lacramento das irrigações, a captação se normalizou. Após alguns dias, nós tivemos outro problema, a situação se agravou novamente. E junto com esse agravamento, nós tivemos denúncias anônimas de que as irrigações estariam funcionando novamente em outros locais de forma adequada. Então, eu posso dizer ao senhor que, se nós tivéssemos o uso correto da água do Córrego do Cisne, mesmo com essa estiagem prolongada, nós não estaríamos passando por esse momento delicado. É hora então da gente
junto com o Ministério Público, que já está nos apoiando, junto à Prefeitura, esperamos o apoio da Câmara também, que nós então busquemos ações que visem esse uso adequado e que garantam o abastecimento para a cidade do Prata no próximo ano já. Segundo informações que eu tenho, infelizmente, esse ano, esse período de chuva, nesse período nós devemos ter chuva abaixo da média mais uma vez. Então nós temos que realmente tomar precauções sérias. Informo também que a Copasa, na pessoa do nosso encarregado, o Sr. Jaime Gabriel, já está participando de um grupo de pessoas com esse objetivo, da gente cercar nascentes, plantar mudas nativas, para que a gente comece imediatamente a recuperação do nosso meio ambiente. Certo. Eu também entrei em contato com o promotor do Ministério Público, ele me relatou essas irregularidades e também tive a oportunidade de conversar com alguns policiais ambientais que, posteriormente, quando veio acontecer a crise novamente, os policiais puderam me dizer que não havia mais essa irrigação irregular. Mas só para finalizar, então, eu queria lembrar que no projeto, também, no artigo 2º, parágrafo 9, ficou determinado o seguinte, que eu gostaria de saber, que eu acho bastante importante, foi isso que você ressaltou aí agora. Incluir o córrego de Sidney, manancial responsável pelo abastecimento de água da sede do município, no programa de proteção de mananciais da Copasa, provendo o monitoramento e o trabalho de preservação de sua bacia hidrográfica, a montante da unidade de captação do sistema de abastecimento de água. Ou seja, esse parágrafo aqui, no meu entendimento, se a Copasa se responsabilizasse do que foi tratado com o nosso município, nós não estaremos faltando água, nós não estaremos nessa crise e toda a população cobrando a gente, cobrando os funcionários aqui da nossa cidade, porque se houvesse desde o início esse programa de proteção de mananciais da Copasa, Minas Gerais, fosse incluído e realmente fosse efetivo, nós não estaríamos nessa crise. Então, sim, eu, pelo menos como vereador, tenho certeza que todos os vereadores aqui somos parceiros dessa causa, porque se a gente não preservar o meio ambiente, a cidade para, e isso provou também que não houve essa proteção e essa preocupação com o manancial do Córrego do Sidney. Obrigado. Eu queria dizer, vereador, que realmente a Copasa e o meio ambiente, né, realmente conta com a participação dessa casa, dos vereadores, nessa empreitada que nós temos pela frente aí. A Copasa também está muito preocupada com essa situação. Acredito que nós temos nesse momento um divisor de águas, onde todos os nossos planejamentos terão que ser refeitos. Nós realmente não supunhamos que teríamos tanto problema e tanta falta d'água. Acredito que aqui para o Triângulo Mineiro, para a nossa região, isso é realmente uma situação inédita. Mas se não for eficaz, eu posso garantir ao senhor que o programa CIPAM, que é o Sistema de Proteção de Mananciais, foi implantado na cidade de Prata, com várias ações, inclusive com a participação da própria Câmara de Vereadores. E desde 2007, quando foi assinado o aditivo, quando foi renovada a concessão, se eu puder, eu gostaria até de dizer algumas ações que foram feitas. Pois não. Foram feitas, eu não sei dizer quantas, mas várias curvas de níveis ao longo das propriedades rurais no entorno do Córrego do Sidney. Foram construídos mais de 60 bolsões para contenção dessa água e evitar o assoreamento do manancial. Foram plantadas aproximadamente 20 mil mudas nativas, com a participação da Faber-Castell, da Prefeitura, da Câmara Municipal, da Emater, da Coprata, da Polícia Militar e do Jornal de Negócios. Foram feitas palestras de conscientização, reuniões com os produtores rurais, cadastramento da bacia do Sidney, muro de arrimo para contenção de sólidos, para contenção de uma vossoroca, não sei se os vereadores conhecem, muito grande, 30 mil metros de cercas e georreferenciamento das nascentes. E nós continuamos com esse trabalho e estamos agora plantando mais 2 mil mudas às margens aí do Córrego do Sidney. Então o programa existe, eu acredito que talvez pudesse ser mais eficaz, mais eficiente, e nós temos que lutar para isso.
mas não podemos esquecer que realmente nós estamos passando por um momento atípico, que envolve toda uma questão de preservação ambiental, não só da Copasa, mas dos nossos usuários, dos produtores rurais e de todo o uso da bacia e do solo da bacia também. Doutor Francisco Osso. Muito obrigado pela... Daniel, por favor. Terminou? Só para ilustrar, me fala um pouquinho da empresa. É uma estatal. Na verdade, a Copasa é do governo do estado de Minas Gerais? Ou é uma... Só para me ilustrar. A Copasa é uma empresa mista hoje, né, uma empresa pública mista, que está na Bolsa de Valores de São Paulo, mas o nosso maior acionista é o governo de Minas Gerais, que tem 51% das ações. O restante das ações da Copasa estão pulverizadas, eu dizia, em todo o mundo. Nós temos hoje mais de 20 países que possuem ações da Copasa. Doutor Francisco, eu quero só aproveitar a oportunidade e valer dessa oportunidade, nesse momento, para parabenizar pelo trabalho do senhor. Tenho certeza que os mesmos, que os colegas todos, a colega vereadora, o público aqui presente, sentiu com a presença do senhor, que é forte, competência, preparo e um coração bom. Eu sei que o senhor é um homem generoso. Prova disso é que o senhor está há mais de 20 anos no comando. Então, elegermos a Copasa como grande demônio, como grande vilão, seria no mínimo irresponsabilidade, visto que existe o governo atrás de tudo. Então, antes de nós falarmos da Copasa, por que não questionemos também, às vezes, a falta de um carinho maior por parte do governo do estado de Minas Gerais? Eu tenho certeza que agora, com a nova administração, longe de querer ser partidarista, eu tenho certeza que o Pimentel vai olhar com mais carinho a situação das águas no estado de Minas Gerais, no sentido de ter condições necessárias para enfrentar a falta de abastecimento. Hoje mesmo as cataratas do Iguaçu, né, o senhor viu esse dado, né? Como se diz, o senhor pode falar os termos técnicos? Pode falar o senhor, fique à vontade, por favor. Hoje o volume das cataratas do Iguaçu caíram consideravelmente. Hoje chegou no mínimo, não é isso? Então a gente torce para que isso seja solucionado e esperamos. E agora eu acho que não só a Copasa, mas todo essa estrutura administrativa do estado de Minas Gerais, que ficou durante muito tempo, vai olhar com mais carinho para o Triângulo Mineiro, para a região do Prata. Tanto é que as urnas falaram por nós, né? Então, no mais, tudo de bom para o senhor, sucesso, e olhe com carinho a cidade do Prata. Professor Romicaz, por favor. Mais uma vez, boa noite, gerente da Copasa Distrital, né, Francisco. Agradeço primeiramente a sua presença, que muito nos honra nesta casa, porque a partir do momento que nós dialogamos, que esclarecemos os fatos, a gente, enquanto vereador que está em contato direto com os munícipes, nós temos como dar um respaldo direto à sociedade e informar aquilo que de fato está acontecendo. Então, a partir desse contato com os nossos munícipes, surgiu alguns questionamentos, que às vezes pode ser até uma pergunta, assim, até sem fundamento, mas eu vou fazer porque os munícipes me fizeram e eu quero ter essas considerações para poder respondê-los. Foi exatamente até na escola onde eu trabalho, na reunião de segunda-feira passada, vários professores questionando, e juntamente com a comunidade escolar, me questionando se, no período, por exemplo, nós tivemos aí a falta d'água, de um determinado período ficou sem ter água nas torneiras, né? Então, assim, fez um tipo de um rodízio, uma alternância nos bairros, onde alguns lugares ficou com mais tempo sem água e outros menos. Quando esta água volta, ou durante o período da ausência mesmo, o ar que fica dentro dos canos tem algum é capaz de gerar gasto no relógio, de girar o relógio pela pressão, pode gastar, o que o morador deve fazer para que isso, que já que ele está economizando, mas também de repente pode acusar um gasto, um consumo de água maior? Tem alguma possibilidade ou isso é infundado? E gostaria de saber a resposta. Obrigado. Essa dúvida, vereador, já fui muito questionado sobre isso, não é de forma alguma
uma dúvida, vamos dizer assim, bobinha, não, é muito coerente nesse momento. É possível, sim, quando a água termina, que nós não temos água na rede, que assim que a água volte, ela realmente gire o relógio, gire o hidrômetro para marcar. Mas também é uma verdade que quando a água acaba, existe um movimento negativo do hidrômetro. Eu não saberia dizer para o senhor, e acho que depende de cada caso, né, da altitude da rede em si, mas eu acredito que em alguns pontos, em alguns casos, o cliente pode perder um pouco, e em alguns casos a Copasa também pode perder um pouco. O fato é que quando a água termina, o relógio gira negativamente, como se reduzisse a medição, e quando a água volta, o ar pode sim girar e aumentar um pouco. Eu diria que no final, quase que há um empate, não tem essa diferença, não tem um consumo elevado por falta de água. Muito obrigado, então. E só para finalizar também, no sentido de, por exemplo, de implantar nos bairros rede de distribuição, com questões assim de construir reservatórios nos bairros. Eu acho que o Jardim Brasil parece que tem um reservatório, uma caixa d'água. Em alguns outros bairros, por exemplo, o bairro Progresso, que é um bairro mais distante, existe essa possibilidade de construção desses reservatórios? Como que é feito isso, ou só mediante o sistema que é atualmente subterrâneo, no caso? A Copasa, ela trabalha com um planejamento de em torno de 20 anos. Então nós estávamos realmente chegando em Prata numa situação limite, onde alguns bairros poderiam ter, na falta d'água, mas uma pressão mais baixa. Nós estamos então terminando agora essa obra, onde foi implantado um reservatório elevado de 200 metros cúbicos no Jardim Brasil, e um reservatório elevado ao lado da Coprata, da cooperativa, também de 200 metros cúbicos. Com esses dois reservatórios, nós estamos normalizando o abastecimento e não há necessidade por um longo período aí de novos reservatórios. Muito obrigado pelo esclarecimento. Só mais um esclarecimento, né, Marcelo? Você já falou várias ações que pretende fazer, que a gente, como o professor Rony Carlos ressaltou, as pessoas vêm tirar a dúvida com a gente, às vezes a gente fica muito sem o que falar, o que fazer, porque a gente não sabe qual que é a realidade. Com várias essas ações que você se propôs e falou que vai vir fazer, você tem uma perspectiva de tempo para essas ações se concretizarem e pode se comprometer conosco para nós darmos um respaldo à população através do documento assinado, que essas melhorias serão feitas em prol da população que paga por essa água da Copasa? As melhorias de ampliação do sistema ou de manutenção do meio ambiente e recuperação? De todas essas que fazem com que a água se torne mais abundante na nossa cidade. A obra já é uma realidade, nós já estamos terminando hoje. Hoje nós já colocamos, essa semana, nós já colocamos os novos reservatórios, os dois, em atividade, em operação, a gente fala em carga. Então já é uma realidade. As questões ambientais, nós estamos participando sob a coordenação do promotor local, Dr. Felipe. Isso. Dr. Felipe. Nós estamos participando de um grupo, ele está coordenando esse grupo, já está reunindo os produtores rurais, a Copasa já providenciou a compra e vai providenciar o plantio de 2.000 mudas. O promotor, inclusive, participou da definição dessas áreas. Nós estávamos encontrando alguma dificuldade para que o proprietário deixasse que a gente plantasse essas mudas lá. A prefeitura vai participar também no zelo dessas mudas. Então, vai depender do andamento desse grupo, que hoje é coordenado pelo Dr. Felipe. Ok, obrigado. Vocês estão valendo de que meio de comunicação para informar a população? A nível de rádio, está sendo feita alguma coisa, né? Estamos comunicando à rádio sempre diariamente a situação do abastecimento, se vai haver rodízio ou não. E desde sábado que a cidade está totalmente abastecida. Professor, mais uma questão. Só voltando aqui, só porque voltou na lembrança, é apenas o Corpo Sidney que abastece a cidade? Ou tem a possibilidade de futuramente ser incluído um outro córrego
que abastecerá os reservatórios, se tem esse projeto, se tem esse planejamento, somente esse que é viável, que atenderá futuramente a nossa população? Para os próximos anos, eu não saberia dizer, vereador, quantos anos, eu teria que ter olhado, mas está previsto o abastecimento através do córrego do Sidney, e a Copasa já perfurou 2 poços, um tem uma vazão de mais de 30 litros por segundo e o outro aproximadamente 20 litros por segundo, o que aumenta a capacidade de atendimento em 50% da cidade. Então, para os próximos anos, tudo transcorrendo normalmente, a Copasa só não equipou os poços ainda, porque o projeto prevê a montagem dos poços, a execução de 5 quilômetros de rede, que vão trazer a água dos poços que estão lá na beira do córrego até a nossa estação de tratamento aqui na rodovia, na beira da BR. E nós estamos tendo dificuldade para negociar essa área onde a rede vai passar. Só por isso que essa obra não está pronta ainda. Assim que nós conseguirmos negociar e tivermos a liberação da área, os poços serão montados e nós então passaremos a ter por volta de mais 50 litros por segundo para abastecer a cidade do Prata. Vale dizer que emergencialmente, para a gente atender nesse período difícil, nós montamos os 2 poços, fizemos uma ação realmente emergencial, estamos lançando a água dos poços lá no próprio local onde antigamente nós tínhamos a água do córrego. Então nós estamos já tratando hoje com mais de 50% da água dos poços que foram perfurados proativamente pela Copasa e já eram inclusive uma reserva estratégica nossa. Obrigado. Doutor Francisco, muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Eu só gostaria que o senhor levasse a alta direção da empresa, viu? As pessoas com quem o senhor trabalha, que olhasse com mais carinho a cidade do Prata, porque essa concessão já deve ter sido feita, esse convênio, né, essa celebração desse contrato de concessão de mais de 30 anos, deve ter uns 5, 6 anos já que foi feito, né? 7 anos, então tem mais 23 anos. E pode ter certeza que daqui 30 anos a população já vai ser inteligente o suficiente para ver se atendeu ou não as reais necessidades do município. Aí vai precisar do aval das autoridades que aqui representam os cidadãos pratenses. Se vai continuar dando essa concessão à Copasa ou vai fazer a exemplo de outros municípios, aonde o abastecimento de água é feito através da prefeitura municipal. Alguns até costumam dizer que sai até mais em conta para o município, que sai mais em conta até para o cidadão. Mas isso aí nós temos que passar por essa experiência para fazer uma avaliação mais precisa. No mais, eu queria dizer que o senhor está de parabéns pelo seu trabalho, mas que levasse, quero pedir aos amigos também, até uma forma de incentivar o seu trabalho. Não sei se o senhor é cidadão pratense, mas eu gostaria de conceder esse título ao senhor de cidadão pratense pelo excelente trabalho que o senhor vem fazendo na direção da Copasa na nossa região, na nossa cidade. Parabenizar a sua equipe de trabalho e é uma forma não só de puxar saco, mas de envolver o senhor mais ainda com a nossa cidade. Porque nós temos aí mais 23 anos, não tem como derrubar isso, mais 23 anos. E eu espero que nesses 23 anos de parceria entre a Copasa e o município do Prata, que as pessoas, a cidade saia ganhando. Porque nós estamos aqui para representar a cidade. Parabéns, Marcelo, pela sua iniciativa. Não chamamos o senhor aqui para uma CPI, não chamamos o senhor aqui para colocá-lo na parede, de forma alguma. Convidamos o senhor para que viesse aqui na Câmara Municipal para pedir ao senhor, humildemente, que levasse a Belo Horizonte, que levasse ao governo estadual a nossa reivindicação de termos um melhor abastecimento de água em nossa cidade. O Prata realmente não precisa estar como está o estado de São Paulo. É uma cidade rica, fazemos a sua escolha também é estratégica, sinta-se lisonjeado, prestigiado por estar no Triângulo Mineiro, nessa região rica. Nós não podemos ter problema com abastecimento de água. Isso aí, para mim, falta de água é falta de planejamento. Mas eu não quero responsabilizar a pessoa do senhor, mesmo porque também o senhor é um prestador de serviço, como todos nós somos. Eu sei que tem interesses maiores. Eu só espero que o novo governo, o novo governador esteja mais sensível às nossas preocupações, viu? É só isso. No mais, muito obrigado, doutor Francisco. Muito obrigado mesmo, viu? Então, responder
De acordo com as inscrições aqui, com a palavra o novo vereador João Batista Alves Silva. Pode ligar, pode falar. Não, estou funcionando. Primeiramente, quero agradecer a presença de Francisco. Tá? Algumas respostas foram dadas. Eu peço perdão se meu questionamento não tiver procedimento. Todas as cidades que estão faltando falta d'água estão com as represas vazias, como é visto pela TV. Pergunta: a Copasa tem alguma represa para que represe a água, para que não falte? Pois que me parece que eu vi pela TV Paranaíba uma reportagem esse dia, mostrou só o porco, não tem nenhuma represa. E não é o caso de puxar a água do Rio São José, que é pertinho, tem 1 km de distância? Nós temos na nossa captação uma barragem de nível. É uma barragem que serve só mesmo para acumulação de água para a captação nossa. Como eu disse, vereador, não era necessário. A Copasa tinha um planejamento onde a água suficiente é suficiente do rio do Córrego do Cílio e dos poços que ela perfurou. A partir desse momento, dessa crise pela qual nós passamos, estamos passando ainda, nós torcemos para chover, porque não está resolvido. Acredito eu que não só a Copasa, mas todos os municípios e companhias terão que parar e rever o seu planejamento. Eu acredito que nós vamos ter que entrar numa nova etapa agora, uma nova era. Os projetos mesmo, né? Mais alguma questão, João Batista? Não, obrigado. De acordo com a ordem de inscrições aqui, com a palavra o novo vereador Kleber Campos Ferreira. Boa noite, presidente, vereadores, vereadores civis. Amigo Jaco, ele vem incomodando ele umas 3 vezes, e ele é muito educado, me ajudou em umas partes que eu precisava, e trazer a conhecer o senhor. A minha pergunta é mais frontal e mais direta, porque eu trabalho com trabalhadores rurais. E eles chegam em casa cansados, muitas das vezes, essa semana, uns 15 dias atrás, não tinha água, aí hoje eles mandaram o jornal. Aí eles me perguntam, quando atrasa 2 meses, a água deles é cortada. Não é justo eles ficarem sem água. Então o planejamento da Copasa não faltou, porque faltou água, fazendeiros colégicos para irrigação. Monitoramento assim, não tinha como ela ter visto isso antes de acontecer. Primeiro eu quero dizer, velho, que a Copasa não se isenta totalmente, hora nenhuma. Problemas existem, nós acreditamos que a Copasa não é responsável absoluta pela situação, tem a sua parcela de culpa também, assim como a utilização indevida do manancial e tudo mais. Mas a Copasa ela faz sim, vistorias rotineiras no manancial, e nós acreditamos que com a intensificação e com o período mais alongado da seca, então essas irrigações se intensificaram também e começaram de forma mais abrupta, vamos dizer assim. Nós temos inclusive uma das fazendas que possui poços, que diz que fazia essa irrigação através dos poços. Os poços parece que não deram conta da irrigação. Então eu acredito que realmente nós sentimos quando a seca se prolongou muito e essa irrigação também aumentou. Antes nós não tínhamos crescimento, ou o volume que era retirado não estava afetando essa questão da captação nossa. Outra pergunta também, negócio do manancial da cabeceira da Copasa. No alto lá do lado tem uma nada de eucalipto, bastante eucalipto plantado. Aí já vem uma parte, não sei se era a prefeitura ou a Copasa, e lá o fazendeiro plantou lá, e o eucalipto você sabe que ele cresce para cima e para baixo, ele seca muito antes. Entre essas partes de preservação lá, não cabia executar esse fazendeiro e não plantar perto da cabeceira? A Copasa ela não tem esse poder de fiscalização de polícia, como eu disse. Eu acredito, vereador, que esse trabalho vai ter que ser feito agora com essa comissão formada e coordenada pelo Ministério Público. Realmente, nos últimos anos, o perfil da bacia do Cílio mudou muito. Nós tivemos um plantio de seringueiras e de eucalipto, que nós sabemos que mudam muito, inclusive me faltou a palavra agora, mas o encaminhamento das águas muda, inclusive, e absorve muita água também. Então, o perfil da bacia foi muito alterado com o plantio de seringueiras
e de eucalipto. A última pergunta é, eu moro no Jacarandá, você já sabe, e tem um bairro Progresso também que é bem, e o Jardim Brasil. Eu, presidente da casa aqui, nós fizemos um requerimento que fosse uma taça, tipo Jardim Brasil, lá nesses bairros, porque lá onde eu moro, chega água sempre por último, porque a vazão d'água é que nem um copo d'água, só enche nas baixadas primeiro, depois vai para os beiradas. Aí são mais prejudicados. Né? Se teria como esse requerimento nosso ser mais rápido, um pouco para nós não termos mais tipo de problema, já que a cidade está crescendo mais para esses lados. Esse problema, Silvio, vai ser resolvido agora com esses dois reservatórios que nós estamos iniciando a operação agora. A água vai para os reservatórios, são reservatórios elevados, grandes, de 200 metros cúbicos, e aí deles, então, vai ser feito o abastecimento da região. Então, esse problema agora você vai sentir, vai ser resolvido. Então, é uma crise temporária. Crise Essa crise está vencida já, porque nós já estamos operando os dois reservatórios. Sim. Antigamente, a gente chama de abastecimento em marcha. Sim. Né? O reservatório vinha, descia e ia abastecendo. Hoje a água vai para o reservatório. Sim. E do reservatório, então, vai iniciar o abastecimento de todo o bairro, de todos os bairros, todos os loteamentos. Então, essa questão de falta de água, de falta de pressão, vai ser resolvida. Não está condicionado à vinda de chuvas, então? Não, se a gente tiver água para captar... Sim, só que esse rodízio vai ser até quando? Essa operação especial? O rodízio, ele já parou desde o sábado. Certo. Desde o sábado nós estamos abastecendo a cidade totalmente. E nós acreditamos, vamos esperar que venha mais chuva. Eu perguntei sobre, você estava usando os meios de comunicação, porque a indústria da fofoca numa cidade do tamanho do Prata é muito grande. Hoje mesmo já tinha alguém comentado que a minha mãe queria faltar 5 dias agora. 5 dias ficaria sem água. Então, o senhor está entendendo? É uma forma de querer blindar o trabalho de vocês. Então, o senhor acredita, com a experiência do senhor, de mais de 2 décadas, que logo, logo nós vamos ter problema algum com falta de água no município do Prata? Só está vendo? Estou querendo. Acredito que, vereador, assim que as chuvas regularizarem um pouco, fiquem tranquilos, a cidade de Prata será bem abastecida e bem melhor do que antes. Quantos dias o senhor acredita? Em prazo de quantos dias? Desculpa, só porque a gente conversa muito com as pessoas nos procuram muito, nos acionam a todo instante. O seu tempo que o senhor daria? O senhor, desculpa falar isso, não estou pressionando. Não sei. O que o senhor... Não, eu digo que hoje o abastecimento já está regularizado. Sim. Já quando você colocou os reservatórios em operação? Quando eu coloquei, está com 2 semanas. E hoje? Só que a questão de ficar faltando água não dá para preencher para fazer a nação chegar na casa do prédio. Agora vai chegar. O outro nós colocamos atividade hoje de manhã. Então, vereadores, nós colocamos o último reservatório de 200 metros cúbicos em operação hoje de manhã. Então, dentro de 2 dias, provavelmente, alguns locais que tinham uma pressão mais baixa vão sentir a diferença. E nós já estamos abastecendo a cidade desde sábado em 100%. Coisa boa, obrigado, viu? Doutor Francisco, queria agradecer a educação do senhor e a explanação da nossa pergunta. Desculpa pelas perguntas frontais. E quero agradecer também ao Jaime, toda vez que eu liguei para ele 10h30, ele foi lá em casa, não é qualquer cidadão. Obrigado pela publicidade. Isso está de parabéns, viu, com o Jaime aqui. O Jaime lembra muito o estilo do Gilberto, porque o Gilberto é um grande prestador de serviço da empresa também. E tinha uma ligação maior, muito próxima, principalmente com as pessoas mais humildes. Viu? Obrigado, senhor. A empresa está muito bem representada na cidade do Prata. Que bom, parabéns, viu? Respeitando as inscrições aqui, com a palavra o novo vereador Wilson Nunes Rezende. Boa noite. Boa noite. Pode falar. Boa noite, senhor presidente. Qual do seu nome cumprimento todos os edis. Cumprimentar aqui o Francisco, gerente distrital da Copasa. Quero cumprimentar também o Jaime e agradecer pelas vezes que a gente procurou, você prontamente atendeu a gente também. Esses dias até te liguei à noite, estava do velório lá que estava sem água, você prontamente, depois dos 30 minutos, realmente chegou água, então te agradecer, as outras vezes que a gente solicitou e te usou, você prontamente atendeu a gente. A todos do plenário. Eu quero fazer só uma
duas perguntinhas. Os reservatórios, não sei se é você, se é o Jaime que vai me responder. Os reservatórios que vocês colocaram agora são aonde? Nós temos um reservatório localizado no Jardim Brasil. E o do Bela Vista? E outro... E o do Bela Vista? Esses é estão em funcionamento? Então, o pessoal do Primavera, lá em cima, eles reclamam muito também de água. Então, com esses reservatórios agora vai chegar água beleza lá também. Vai porque quando abastecer o Bela Vista, vai sobrar água com mais pressão para chegar ao Primavera 1, 2 e 3. Porque a água passa pela Vista para depois no Primavera. Estou perguntando que às vezes até ele é mais fácil de responder, né? E isso realmente eu não saberia responder. Então, a quebra de pressão, primeiro abastece o Bela Vista, para depois abastecer o Primavera 1 e 2, essa quebra de pressão vai acabar, porque o reservatório vai abastecer o Bela Vista e a quebra de pressão por prioridade desde a BR-153 vai ser direto lá. Certo. Outra pergunta, às vezes até, não sei se é também, se é você, a respeito, eu falando, tem alguma previsão que vai começar a casa lá no velório, no cemitério, estou falando, que é alto também, então vocês têm uma previsão de colocar um reservatório naquela região ali, ou não? O próprio empreendedor, foi uma parceria que fez com a Copasa, o empreendedor vai colocar uma, na Rua Aurora, perto do posto um pouquinho, uma elevatória para jogar água no reservatório de 50 metros para abastecer o próprio bairro lá. Então vai ter um reservatório elevado lá. Assim. Tranquilo. Então, mais, estou falando assim, eu acho, estou falando, né, o Maurício Macedo até foi embora, que era vereador na época, estou falando, o dia que nós fizemos uma reunião falando, a respeito dessa reforma desse contrato, que nós fizemos uma reunião, nós, vereador, com o prefeito, e passamos a bola para o prefeito assinar o contrato. Né? Eu acho, estou falando, quando nós conversamos lá, depois nós passamos para o prefeito, e o prefeito teve autonomia para fazer eu, se não me engano, né, Maurício? O dia que nós fizemos uma reunião para a renovação desse contrato, dentro dessa renovação era para trazer água do São José. Se não me engano, tinha. No contrato não consta, mas no dia que nós tivemos a reunião com o prefeito, com a Copasa, tinha. Depois ainda demos autonomia para ele e ele fez. A respeito do caminhão, agora tem um caminhão aí, mas esse caminhão não fica direto aí não, né, Jaime? Não. Porque também dentro do nosso acordo, dentro de um ano era para ter um caminhão exclusivo para nós aqui também. Estou falando, caminhão de abastecimento. Estou falando que precisasse. Não tem isso aqui também. Estou falando, na época, né, Maurício? Teve isso também, estou falando, mas não tem no contrato. Então o que vale é o contrato. Mas os outros, a gente como vereador, estou falando, sugeria ao senhor que é gerente distrital, com certeza, estou falando, junto à Copasa, com os meios, estou falando, um caminhão para ficar direto para nós aqui, a hora que precisasse, estou falando, acontecer algum imprevisto, né, Jaime? Eu acho que até para vocês que trabalham, estou falando, que é gerente da cidade, seria bom também. Então, fazer um apelo aí ao senhor, para o senhor fazer, estou falando, se não for com o senhor, ou com os órgãos, os outros superiores ao senhor aí, para conceder um caminhão para nós aqui, estou falando, para ficar direto na Copasa, se precisar de uma emergência, alguma coisa, tem um caminhão aí para socorrer a gente. Esse caminhão que está aqui hoje, ele é realmente o nosso distrito, e como nós temos 28 cidades, e graças a Deus a falta d'água mínima, né, exceto agora nesse período, então ele fica assim, geralmente em Frutal, e ele dentro de uma hora e meia, se necessário, ele estaria aqui na cidade de Prata. Tranquilo. Eu acho que no mais, vamos deixar, acho que os vereadores querem fazer algumas perguntas também. Quero agradecer a sua presença, sua disponibilidade, tá? Agradecer e estamos à disposição e para somar com vocês também. Muito obrigado. Com a palavra o novo vereador, o Zenildo Andrade Machado. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, os demais vereadores, doutor Francisco, e aqui eu cumprimento também ao companheiro Beto, ex-vereador, o meu, a Maurício Macedo, o Chico, e o Jaime, responsável aqui pela Copasa.
Eu gostaria de fazer duas perguntas. Primeiro, agradecer a presença do senhor, a atenção do senhor, disponibilidade de vir até aqui para prestar esse esclarecimento que a gente estava necessitando. Eu fui muito eficiente nas palavras. Eu queria fazer duas perguntas. Se está encontrando resistência com os produtores rurais, aonde vai ser fechado as nascentes, que é uma curiosidade que eu tenho, porque tem de ser feito esse plantio de árvores, se ele está ajudando, se está colaborando, ou se está tendo resistência, o que é que vai acontecer? Porque está fechando, está tendo resistência, ou ele está colaborando também com o fechamento das nascentes? Vereador, os proprietários estão participando desse grupo com o Ministério Público, e desde a formação desse grupo e da participação do Dr. Felipe, nós não estamos mais encontrando nenhuma dificuldade. Ok. E com relação à irrigação, que ela está montada, projetada lá para esse córrego, ela vai continuar? Essa irrigação vai continuar captando água essa mesma água que desce para ser captada lá para a Copasa, a irrigação, essa fazenda vai ter de interromper ou vai continuar captando a água? Vereador, eu acredito que nesse momento ela tem que ser interrompida, porque ela não tem outorga e não tem o licenciamento necessário. Então, pelo menos até que eles regularizem essa situação, se a gente for seguir a lei, eles não poderiam estar captando. Ok. Obrigado, isso, presidente. Verdade. Doutor Francisco, eu me sinto também contemplado aí, eu acho que todos os questionamentos foram feitos, mas só duas coisinhas aqui. Na época do acampamento, hoje o assentamento ali, foi falado muito que talvez poderia ter algum prejuízo à qualidade da água. Isso tem procedência? Como que é essa situação no caso do assentamento hoje? O assentamento ele está montante, antes da nossa captação ou depois? Antes, né? Ele pode sim ter um impacto na água, no córrego, na nossa captação, pode sim. Uma contaminação. Desde uma contaminação até o uso incorreto, realmente dificultando ou reduzindo até a vazão disponível para a nossa captação. E o senhor já disse também que, fora de uma situação atípica como essa que nós estamos passando, a Copasa já garante aí o abastecimento da cidade, né? Mas eu gostaria de saber, alguns vereadores aqui falou também, se existiu a possibilidade de um projeto de captação lá no São José. Porque outro dia, conversando com esse funcionário da Copasa, ele me disse que na Copasa tinha esse projeto. Eu gostaria de saber se tem procedência, ou de acordo com o senhor falou que está garantido aí o abastecimento, mas se realmente tem procedência esse projeto, se existe. Como eu disse, a Copasa trabalha com um horizonte de 20, 30 anos. Então já existem trabalhos nesse sentido, já procurando novos mananciais sim. Não é para a gente utilizar de imediato, mas a Copasa já vislumbra, assim, já existe trabalhos para buscar água em outros mananciais, inclusive esse que você falou.